Neste vídeo, vamos falar sobre toda a confusão que explodiu ontem na mídia, quando, em declarações de um vídeo, o presidente disse que não irá mexer na aposentadoria dos aposentados, pensionistas, benefício LOAS, certo? Para acrescentar aí no Renda Brasil, que essas pessoas que estão falando isso, que estão soltando isso na mídia, não têm coração. Que se eles souberem, eles não sabem, eles não têm noção do que é um aposentado no Brasil. E também o cartão vermelho, segundo Paulo Guedes, não foi para ele, e sim para o secretário aí da Economia, né, o senhor Valdery Rodrigues, certo? Então, nesse vídeo, vamos falar sobre esse assunto. Peço que vocês escutem até o fim, para vocês terem a sua opinião, pois eu preciso aqui que vocês deixem no comentário a sua opinião sobre esse assunto, que é muito importante, certo? Olha, com a entrevista do secretário especial da Fazenda, o senhor Valdery Rodrigues, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesses últimos dias, sortou um efeito bomba, vamos dizer assim, que, na minha opinião, isso foi feito de forma proposital, certo? Foi como se fosse um termômetro. Como as pessoas, como a população brasileira, como a mídia, como os jornais, canais do YouTube, reagiria se de fato isso viesse a acontecer, né? Se viesse aí o governo a mexer nas aposentadorias e benefícios, fazendo aí um congelamento por dois anos, certo? Na minha concepção, essa conversa não vai parar por aqui. Por quê? Porque, de fato, isso existe, isso é verdade, até porque foi falado pelo secretário Valdery Rodrigues, foi falado também por Paulo Guedes, e ontem foi falado por nada mais, nada menos que Rodrigo Maia, presidente da Câmara aí dos Deputados. Então, isso não é apenas uma conversinha de bastidores, certo? Isso foi solto na mídia de forma proposital, para ter um termômetro aí da aceitação dos aposentados, do público em geral. E, por surpresa, né, houve aí um retrocesso, houve aí uma negativa sobre esse assunto, onde muitos canais aqui no YouTube já estavam falando desse assunto, já estavam batendo na tecla que não aceitava o congelamento dos seus benefícios, até porque benefício de aposentados e pensionistas é parte de contribuição, né? Tanto por empresa quanto por contribuição de forma individual, autônoma. Então, as pessoas pagam para ter a sua aposentadoria lá na frente e elas não iam aceitar aí um congelamento, desde que o salário já é defasado, já é um mínimo, né, do salário. E isso causou aí uma repercussão muito grande ontem, certo? Onde veio aí o presidente Jair Bolsonaro dar aí a sua palavra em um vídeo e dar o seu basta com uma reação até aí inesperada do presidente. Por dois motivos. Primeiro, está desfazendo do que ele disse a semana passada, né? Mais ou menos 2 semanas por aí, onde ele falou que não vai tirar, né, dos pobres para dar para paupérrimos. Não vai tirar de pobre para dar para pobre, né? Segundo ele. E isso irá mexer aí de forma profunda, certo? E segundo ponto, se o presidente mexer nesse momento em aposentadorias, pensões, benefícios, é o enterro da sua candidatura em 2022 ou apoio a outro político que possa aí querer se eleger
em 2022, pois mexeu com milhares de pessoas que estão aposentadas, que recebem benefício e que já têm, né, de fato, um salário defasado, sem aumento real, pois os aumentos agora vai ser pela inflação. Então vai crescer o mínimo do mínimo. E esse mínimo ainda ser congelado, isso aí é inaceitável. Eu concordo plenamente com todos os aposentados que se manifestaram contra esse assunto. E diante do crescimento aí de informações ontem na mídia, o presidente se manifestou, dando um basta e dizendo que ele não vai mexer em milhões, né, de aposentados, pensionistas e beneficiários. Até porque essas pessoas que estão dizendo agora este assunto não sabem o quanto sofre um aposentado brasileiro, né? Sendo que essas documentações de fato existem, esse estudo de fato existe e não é só uma conversinha ali de bastidores. Isso foi solto de forma proposital e até porque também, dentro desse mesmo estudo, está a possibilidade de mexer no seguro-desemprego, certo? Que vocês vão entender no decorrer desse vídeo, certo? Vocês vão entender o que será mexido dentro desse estudo no seguro-desemprego para trabalhadores. Então, vocês precisam assistir até o fim para vocês saberem e poder dar a sua opinião, certo? Olha só o que Paulo Guedes informou, que o cartão vermelho não foi para ele, e sim para aí, né, o secretário especial da Fazenda e da Economia, né, o senhor Valdério Rodrigues, certo? Que vocês estão vendo a carinha do bonitinho aí na tela, e também o ministro Paulo Guedes, que sempre tem aí, né, as suas desculpas, as suas defesas, a sua pulação de fora aí na mídia, certo? Então vamos lá. Guedes diz: cartão vermelho de Bolsonaro não foi para mim. Essa barulheira foi para Valdério Rodrigues sobre o Renda Brasil, né? Então, olha só, o ministro Paulo Guedes da Economia chamou de barulheira a discordância entre o presidente e integrantes da equipe econômica sobre meios de financiar o programa social Renda Brasil. O ministro também informou que não foi endereçado a ele o cartão vermelho citado pelo presidente. Mais cedo, o presidente disse que está proibido, dentro do governo, falar do programa Renda Brasil. O programa chegou a ser discutido como um substituto aí do Bolsa Família. Tudo começou domingo passado, no dia 13, o secretário especial da Fazenda, o senhor Valdério Rodrigues, disse que essa medida era avaliada pela equipe econômica como uma alternativa de reduzir o valor também do seguro-desemprego, além de mexer, né, em forma de um congelamento por 2 anos nos salários de aposentados, pensionistas e beneficiários LOAS, né? Também está aí, né, no texto a modificação do seguro-desemprego, que se de fato acontecer dessa forma, os trabalhadores acabou a renda aí do seguro-desemprego, né? Segundo o presidente, que chamou de desvaneio essas medidas e disse que daria cartão vermelho a quem lhe apresentasse essas propostas, né? Segundo Guedes, estamos fazendo uma conexão, né, de pontos que não estão conectados. Isso é uma barulheira. São estudos que fazemos, estamos assessorando. Várias simulações e estudos são feitos. Tratamento seletivo das informações estão sendo distorcidas ou estão distorcendo tudo, disse Guedes ontem
em uma entrevista, né? Segundo ele, esses estudos é apenas um estudo, não era para ser publicado, não era para ser dita, o momento não era esse, né? Mas isso para mim é tudo de caso pensado, é como se fosse um termômetro para o público, né? A população saber e se manifestarem como de fato está acontecendo. Tanto que essas conversas é de fato verdade, verídica, né? Olha só o que Rodrigo Maia falou ontem. Congelamento de aposentadorias abririam espaço fiscal. Segundo o presidente da Câmara, a política seria direcionada apenas para quem recebe mais de um salário mínimo e permitiria ajuda de informais e os trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho, certo? O presidente da Câmara dos Deputados, senhor Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, defendeu em uma entrevista ao Estadão, site Terra, certo? Ao podcast, que congelamento de aposentadorias e pensões que está sendo estudado pelo governo ocorre de forma provisória. De acordo com Rodrigo, dessa forma, a medida abriria espaço fiscal para os próximos 2 anos. O deputado também ponderou que essa política deve ser direcionada a quem recebe mais de um salário mínimo. E o jornalista continuou e lhe fez uma pergunta. O senhor defende congelar aposentadoria e pensões? A resposta de Rodrigo Maia foi: acima de um salário mínimo, mas uma suspensão por 2 anos para que possa ajudar a organização do orçamento público. Uma coisa provisória, até porque uma coisa permanente teria muita dificuldade de passar. Os benefícios de um mínimo ficaria corrigido. É difícil passar. Tem de se construir um texto. Se o governo vai enviar isso ou não vai, é uma decisão do governo pelo Senado. Isso abriria espaço fiscal nos próximos 2 anos para que tenhamos condições de garantir teto de gastos e resolver no pós-pandemia. O problema dos informais de que ficaram fora do mercado de trabalho e que vão precisar aí de uma renda, certo? Então, isso de fato estava existindo e não era aí meramente só a conversinha do senhor Valderi Rodrigues, certo? Quanto às mudanças previstas para o seguro-desemprego, também dentro desse texto, dentro desse estudo, é que o aumento do tempo mínimo de serviço para que o trabalhador tenha direito ao benefício e aumentar o tempo, que hoje é de 12 meses, né, de trabalho, você tem direito a parcelas aí do seguro-desemprego, e redução no número de parcelas do seguro-desemprego, certo? Olha o que Valderi Rodrigues disse. Estamos olhando a carência ou número de parcelas. São itens mais importantes e adequados para análise. Se estender a carência para 15 meses, 20 meses ou 24 meses, que hoje é de apenas 12 meses, certo? As despesas com seguro-desemprego também reduziria, explicou o secretário Valderi Rodrigues, certo? Então, isso onde o presidente se manifestou dessa forma, até inesperada, pelo tamanho, né, da proporção que ele falou, da ira que ele estava, tanto com as informações distorcidas dos sites, dos jornais, que ele falou ali no vídeo, tanto aí também pelo setor
econômico do seu governo, que isso deveria estar sendo estudado em silêncio, mas ou de propósito ou não, foi solto e causou aí esse barulho, como diz Paulo Guedes, todo, diante da mídia aí no dia de ontem, onde eu mostrei para vocês aqui o vídeo do presidente falando sobre esse assunto. Então, na realidade, o que vocês acham aí? Vocês acham que Valderi Rodrigues, ou Valderi Rodrigues, soltou isso de forma proposital para saber a opinião, da população, da mídia, de canais importantes aqui no YouTube, a opinião dos aposentados, pensionistas, beneficiários, como iam se comportar se de fato isso fosse para a Câmara, fosse para o Senado, fosse ser discutido, ou, numa hipótese de tudo isso fosse aprovado? O que você acha desse assunto? Deixe aí sua opinião. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo.